Tá bom, irmãos, vamos em nome de Jesus abrir o nosso texto lá de Mateus 24, 25, né? Eu acredito que hoje seja o nosso último sobre essa série de estudos, sobre Mateus 24, 25, sobre aquelas três perguntas, né, que fizeram para Jesus acerca dos sinais, né, que haverá da vinda dele e quando que viria aquelas coisas, né, que ele tinha falado, os sinais que haverá da vinda e do fim do mundo, da consumação dos séculos. Então nós estivemos vendo aqui os sinais, vemos o princípio das dores, depois os sinais antes da vinda dele, e claro, sinais é antes, não é depois, né, não pode ter sinais depois da vinda. Quais são os sinais da sua vinda? Então isso mostra que os sinais têm que ser antes. E então aqui nós tivemos compartilhando acerca das exortações daí do Senhor, né? E ficamos de compartilhar hoje com os irmãos da parábola das 10 virgens, né? Então vamos ler, irmão, em nome de Jesus, o capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou insensatas, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Ou o noivo, né? Algumas versões falam noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, te damos muitas graças, Senhor, sempre. Primeiro porque o Senhor o Senhor que é sábio, o Senhor fez a comparação, Senhor, da, das suas, da sua vinda a uma bodas. E também o Senhor ensina isso ao desejo que o Pai teve de fazer bodas ao seu filho. Então, Senhor, o Senhor trouxe palavras muito preciosas aqui, ensinos maravilhosos nesse texto, mas nós não conseguimos, Senhor, com a nossa própria mente, a gente não consegue alcançar o ensino que o Senhor deseja. Mas o teu Santo Espírito estava e conhece as profundezas de Deus e sabe o que o Senhor estava falando aqui nesse momento. Então, ó Santo Espírito, é o teu ministério, Senhor, ministrar a nós o que o Senhor Jesus disse, nos fazer lembrar do que ele disse, Senhor. Então, Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti para que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor. Não, a palavra não vem de nós, não é algo o que nós temos, que podemos falar, já são coisas que foram ensinadas por Ti, mas nós queremos receber mais, Senhor, nessa noite, mais ainda sobre esse assunto, porque a profundeza é muito grande, Senhor. Então nos dê um pouquinho mais dessas profundezas de Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Confiamos no Espírito, né, irmãos? Graças a Deus. E se não tivesse o Espírito, nós não íamos nem entender o que está dizendo aqui. Não teríamos nem condições de ler aqui, não ia entender nada, né? Lembra que Jesus falava em parábola e eles não entendiam, né? Porque, mas por que o senhor fala em parábola, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não é dado. E ele disse, não lanceis pérolas aos porcos, né? Então nós somos filhos, né? Nós não somos porcos. Então o Senhor fala que o segredo do Senhor é para os seus, né? É para nós esses segredos, né? E ele fala em parábola que é para isso mesmo, que a pessoa lê e não entender. Então a finalidade é ocultar mesmo as riquezas insondáveis de Cristo, né? De Deus, os propósitos de Deus, né? É para os seus, não é para o povo, né? Que quer entrar em curiosidade. Só que, irmãos, nós já vimos muitas interpretações desse texto, né? Mas são interpretações, na verdade, que não correspondem a, ao que o Senhor está falando aqui, né? Nós precisamos compreender a mente do Senhor, né? Então, muitas pessoas têm uma interpretação que eles dizem que essa não é a esposa, essa é aquelas virgens que acompanham a noiva no dia do casamento, tal. Tem outros que dizem que 5 eram regeneradas e 5 não são regeneradas, né? Mas tudo isso não tem base bíblica, né? Isso são interpretações que a pessoa, na verdade, ela não conseguiu entender a mente do Senhor. Então nós precisamos entender a mente do Senhor, né? Nós não temos interesse nenhum de criar posições. Então vamos lendo texto a texto. O texto é muito importante para nós não cairmos nesses erros, né? Então aqui ele vai dizer o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, o que ele se refere ao reino dos céus? É o reino de Deus na terra. Isso é o reino dos céus. É o reino de Deus na terra. Lembra que Jesus orou ao Pai? Ele disse assim, ó, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A nós aonde? Aqui aonde nós estamos. Então, quando se fala de reino dos céus, e por que Mateus usa, irmão, essa expressão reino dos céus? Porque o livro de Mateus, Mateus escreveu esse livro apresentando Jesus como rei, né? Tanto é que na genealogia você vai ver que lá fala que Jesus é filho de Davi. Aí você vai ver em Marcos, não tem genealogia. Por quê? Porque ali ele é apresentado como servo. Então o servo não tinha genealogia. Aí quando você vê Lucas, ali o livro de Lucas, ele é apresentado como filho do homem. E aí qual que é a genealogia? Filho de Adão. Coloca lá na genealogia, você vai lendo, vai lendo, até chegar em Adão, certo? E quando você chega no livro de João, qual é a genealogia? É filho de Deus, né? É Deus mesmo, quer dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. Então, ele começa dizendo assim, que o verbo no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E ele estava no princípio com Deus. Aí diz, todas as coisas foram criadas por ele. Então, no princípio, quer dizer, quando tudo começou, né? Quando tudo começou. Então, é lógico que ele não está falando do princípio deles. Eles não têm princípio, não têm fim, eles são eternos. Mas o princípio de tudo era isso. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí diz, aí todas as coisas foram criadas por ele. Então, está falando o quê? Do princípio da criação. Então, princípio para nós é a criação, quando ele começou a criar, certo? Para eles não tem princípio, mas para nós tem princípio. Mas não tem fim, né? Para nós não tem mais fim agora. Então, isso será eterno. E Jesus, ele nas parábolas dele, ele usa essa expressão, por exemplo, o reino dos céus é semelhante.
Quando ele fala o reino dos céus é semelhante, você tem que entender que aquela parábola é para aplicação agora, para ser aplicado. É um ensino que ele está dando para que você aplique. Agora, por exemplo, o reino dos céus é semelhante, é semelhante. Só que aqui ele está falando será semelhante. Então ele não está falando de algo que pode ser aplicado agora, né? Ele está falando de uma bodas do cordeiro que se dará lá na frente. Então, inclusive, ele conecta essas bodas do cordeiro na volta dele. Ele está falando sobre casamento aqui, né? Está falando sobre casamento. Então, quando ele fala que o reino do céu será semelhante, então é algo que é lá para o futuro. Na verdade, será para o futuro. Nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, mas para nós já é o futuro desse momento que nós estamos vivendo aqui. Então, Jesus ele faz a comparação, irmãos, de um casamento, certo? E nós vemos isso nas Escrituras desde o princípio, esse princípio do casamento. Quando a palavra fala de Adão e a mulher, que Paulo fala assim em Efésios 5, isso é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Isso é um grande mistério. Então, quando Deus estava trazendo o homem, falando de fazer uma auxiliadora para ele, tirar a mulher do homem, ele estava dando uma figura do que ele iria fazer, na verdade, com a pessoa de Cristo. Então, quando nós vemos aqui, voltando um pouquinho, irmãos, em Mateus 22, Jesus vai falar isso aqui, voltando um pouquinho, ele tinha contado, essa parábola ele já tinha contado, depois ele usou essa parábola para falar agora acerca da noiva, da esposa, certo? Aqui é dos convidados, ele está fazendo uma parábola acerca dos convidados, não está fazendo da noiva, da esposa, certo? Então você vai ver aqui, ó, verso 1, 22, 1 diz: Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, quem que é? Quem que é esse rei? É Deus. Quem é esse filho? É a pessoa de Cristo, certo? E aí ele diz: E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Então aqui ele não está falando das bodas, aqui ele está falando dos convidados. Você vai ver uma diferença também, isso lá em Apocalipse capítulo, deixa o dedo aí, nós vamos voltar no capítulo 25, mas você vai lá em Apocalipse capítulo 19, você vai ver essa diferença também, certo? E você pode ver que aqui ele não fala das vestes da noiva, ele fala das vestes do convidado. Certo, irmão? Depois nós voltamos lá. Mas veja aqui no capítulo 19, ele vai falar assim, ó, verso 7, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Tá vendo? Aqui nós vemos a esposa, certo, irmão? Agora veja bem. Então, aí diz, ela já se aprontou. E aí vai dizer assim, ó, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Então veja bem, aqui ele vai falar da esposa que já se aprontou. Então quem são essas? Quem são essas, irmãos? Quem é ela? Ela já se aprontou. Então quem são? É semelhante àquelas 10 virgens, porque você vai ver que elas dormiram ali. E ali a palavra dormir é morrer fisicamente. Ali é a expressão da morte física. Então, o Senhor, irmão, ele já tem essa esposa preparada, que são as 5 virgens prudentes. Ele já tem essa esposa preparada. Quem que é? É as 5 prudentes, certo? Então, você vai ver aqui, por exemplo, quando fala, Jesus não voltou ainda porque a igreja não está preparada. Irmão, isso não tem noção, não é certa essa ideia.
Então, porque aí o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que a esposa, a esposa dele é só os que estão vivos. Imagine. Aí você vai dizer, então, ela não está preparada mesmo. Se nós olharmos para isso, você vai ver que não está preparada. Mas não é, não. É todos os irmãos que vêm desde que o Senhor subiu ao céu e derramou o seu Espírito. Imagine todos aqueles que já guardaram, já estão preparados com a sua botija com óleo já preparado. Esses já estão, essa é a esposa que já está preparada. Então, conosco a palavra vem em que sentido? De nos preparar. Esse é o chamamento aqui, é nós estarmos preparados, certo? Então veja bem. Aí agora veja o verso 19 diz o seguinte, ó, o capítulo 19, o verso 9 diz assim, ó: Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Está vendo aqui? O que você está vendo aqui? A esposa e quem? Os que são chamados à ceia, certo? Das bodas. Então, quem que é chamado? Tem a esposa, tem o esposo, tem o pai. Vamos voltar lá no capítulo 22. Você vai. O verso seguinte do capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse. Vamos ver de novo. Certo? Nós lemos o verso 7 e verso 8. Regozijemos, alegremos e demos a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então tem uma bodas e tem a esposa, certo? E ela já se aprontou. Se não tivesse pronta, ele ia colocar assim, está se aprontando. Agora, nós temos que correr para estar pronto, não é? Nós é que temos que nos preparar, porque ele pode voltar a qualquer momento, essa esposa dele já está preparada. Nós vamos ver nas bodas quem são essa que já está preparada, certo? E aí, ele vai dizer assim o verso 8: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Então, o que é, na verdade, aquele óleo que nós vamos ver lá, né? Ou que elas se prepararam? São as obras de justiça dos santos. E essas obras de justiça dos santos, elas vêm de que maneira? Por Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo, certo? Ele é a nossa justiça, a vida dele, a manifestação da vida dele em você. Então, voltando lá no capítulo 22, você vai ver que esse capítulo 22, ele não está falando da esposa, certo? Ele está falando dos convidados. Então você vai ver de novo, certo? Verso 2: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Por que é semelhante? Porque agora, esse chamamento não está sendo feito agora? Está sendo feito agora. Então é isso que nós. Não é será semelhante, está sendo feito agora, certo? Então, aí vai dizer assim, ó, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Então, aqui, essa parábola, ele fala acerca dos convidados, certo? Agora, vamos lá no capítulo 25. Então, importante a gente entender que existe o rei, certo? Que quis dar boda aos seus filhos, ao seu filho, então quis fazer boda ao seu filho. Ele quis, é desejo de Deus de fazer essas bodas, fazer uma festa. Irmãos, e a gente pode entender o seguinte, que essas bodas do Cordeiro, ela será o ápice de toda a criação. É o glamour, sabe? É o ponto, é o maior ponto de toda a criação, não? Porque, na verdade, o que vai acontecer depois são consequências dessa, certo? Então, veja bem, quem é a esposa, é a esposa. Quem é os convidados, é os convidados. Quem são os convidados? São o amigo do noivo. Lembra que João Batista falou?
Ele falou assim que o amigo do noivo, ele se alegra em ouvir a voz do noivo, né? Mas o nosso chamamento, irmão, não é para ser convidado. Nosso chamamento é para ser a esposa do Cordeiro, né? Esse é o chamamento, e ele é pessoal, esse chamamento é pessoal de cada um de nós. Por isso é que ele coloca aqui uma quantidade, 10 virgens, certo? Isso mostra uma quantidade. E individualmente elas realmente se separam em dois grupos, que o Senhor chama de prudente e outro imprudente, ou insensata, ou tola, né? Ou louca. Por quê? Porque é louca. A gente tem que entender por que é louca, né? Porque, na verdade, a hora que chegar a hora, ela vai querer entrar. Mas não se preparou. Não se preparou para isso. Certo? Ela chegar lá, a hora que vê aquela coisa, todo mundo vai querer entrar lá. É verdade. Todo mundo. Então, nós vemos aqui que ele vai falar o seguinte: o reino dos céus, verso 1 do capítulo 25. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então aqui já mata duas charadas aqui, certo? Primeiro, as 10 eram virgens e as 10 tinham óleo na lâmpada, certo? Então o que isso significa? Significa que as 10 eram iguais, começaram a caminhada cristã, começaram a vida igual. E você, olhando lá em Provérbios, 8 diz assim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o espírito do homem é a lâmpada. A condição de virgem também é a figura da igreja. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 11, deixa sempre o dedo aí que nós vamos voltar. 2 Coríntios 11. Então, todo o trabalho, né, do Senhor pelos irmãos, tudo é com que finalidade? Né? O capítulo 11, verso 2, ele diz: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, vos apresentar como uma virgem pura a um marido, certo? A Cristo. Então, essa figura da virgem, ela é a figura daquela mulher que vai estar preparada para se desposar com o Senhor. Né? O Senhor também é virgem. Então, ela tem essa figura. Então, irmãos, nós temos que entender que a questão da filiação, ela jamais será tirada. A filiação é um assunto de Deus. Então, o que acontece? Quando você crê, a palavra João fala sobre isso, né? Que ele veio para que eram os seus, capítulo 1, verso 12, veio para que eram os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Aos que creem no seu nome. Aí diz, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Nasceram de Deus. Então, uma vez que você nasceu de Deus, você nunca jamais deixará de ser filho de Deus. Não tem como ser filho, deixar de ser filho de Deus. É? Jamais. Então, essa filiação será eterna. E isso te garante já lá novo céu e nova terra. Jamais lago de fogo. Em maneira nenhuma. E para isso, a palavra diz que ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então, fomos selados. Todo que é filho de Deus, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E diz que é o penhor da sua herança. Penhor é a garantia. Então, essa garantia nós temos da parte de Deus. Só que Deus, a partir do momento que ele faz a obra na nossa vida, vamos lá em João 6. João capítulo 6.
O verso 44 ele diz assim, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Então veja bem. Ele fala aqui, ó. Então tem que vir pelo Pai. Não pode ir a Cristo direto. Esse negócio de aceitei a Jesus e não sei o quê. Não tem como ir a Cristo. Você tem que ir primeiro diante de Deus, né? Se arrepender, confessar seu pecado e tal, e pedir a misericórdia do Senhor, o Senhor vem e faz uma obra na sua vida. Aí ele começa. Bom, você nasceu de novo, nasceu de Deus, você é filho de Deus, certo? O que o Senhor vai fazer? Aí ele vai dizer aqui, ó, o verso seguinte, o verso 45. Está escrito nos profetas, e aqui ele está garantindo que se você nasceu de Deus, você vai ressuscitar no último dia. Eu acho que nós falamos para os irmãos, né, sobre o último dia. Acho que foi aqui que eu falei para os irmãos. Acho que foi ali na. O último dia, irmãos, é o último dia dessa era. E isso vai acontecer na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, essa era vai terminar. Não importa que ano que vai estar, irmão. Ali começa o primeiro dia do milênio, que é uma nova era. Então, o último dia, na verdade, é a volta do Senhor. Certo? Então, lembra que a expressão também, último dia, né? O João usa essa expressão, a última hora e tal, e muitos irmãos usam essa expressão por quê? Porque, na verdade, será lá o final. E essa ela vai se cumprir nas 70 semanas de Daniel que nós vimos lá em Daniel. Lembra? 69 se cumpriram, falta uma semana. Então, essa semana vai se cumprir até o final dela, que são 70 semanas. E aí é o último dia dos 7 anos, que é esse o último dia. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos, nós seremos transformados, no abrir e piscar de olhos. Então, essa é a promessa do Senhor. Mas veja o que ele vai dizer aqui no 45. Ó. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Tá vendo? Então, nós nascemos de Deus e depois Deus leva para quem? Para Jesus. E daí ele vai falar assim, ó. O verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso, irmãos, é que o Pai deu ao Filho julgar. O Pai a ninguém julga, ele não vai julgar. Mas ele deu ao Filho julgar. Entende? Então, não é uma questão de julgamento de filho, né? Entre filhos. Aqui quem é filho, não tem filho secundário, primário. Quem é filho é filho. E a palavra adoção que nós encontramos lá na Escritura não é filho adotivo, irmãos. Não é essa ideia de filho adotivo. Lá a palavra adoção é maioridade, certo? É filho maduro. Ele não quer que você seja um filho criança. Você nasceu de novo, você é bebezinho. Mas ele não quer que você fique bebezinho. Ele quer que você cresça espiritualmente, né? Que a humildade continue como de uma criança, mas você tem que crescer espiritualmente, né? Então, você vê aqui que quem julga, volta um pouquinho no capítulo 5 de João. Veja bem. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem ele quer. Tá vendo? Então, é ele que vai vivificar os mortos. Então você vai ver ele falar da primeira ressurreição no verso 25, ó. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui é eternamente, certo? Então, lembra quando ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. E ali ele fala que ele ressuscita quem ele quer. Claro,
Porque, na verdade, a primeira ressurreição, a voz dele para chamar na primeira ressurreição, porque você imagine, lembra em Lázaro, quando ele falou assim, Lázaro, vem para fora, na ressurreição, lembra de Lázaro? Mas se ele falasse assim, vem para fora, todos que estavam mortos ali, ele ia para fora. Você imagina o poder. Então ele tinha que dar uma palavra específica, né? Lázaro, você vem para fora. Então, quando houver a primeira ressurreição, ele tem que dar uma voz de comando para aqueles que ele quer, que é os seus, né? Lembra? Os que são de Cristo vão ressuscitar. Então ele vai dizer uma voz. Tá? Aqui diz o seguinte: quando ele ouvir a voz, os que a ouvirem viverão. Aqui é viverão eternamente, porque recebe um corpo glorificado e viverá eternamente, certo? Aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. No verso 28, ele diz assim, ó: mas não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa aqui é o capítulo 25 que nós vimos da separação dos bodes das ovelhas, certo? O juízo final, lá que nós falamos sobre o juízo final, lembra? Os bodes das ovelhas, os filhos, tá vendo? Aqui não fala que eles viverão, aqui diz que eles sairão. Então, só que agora, esse chamado de Jesus é todos. Tá vendo? Olha a expressão aí, no verso, no verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro. Tá vendo? Então, o primeiro não. Aí ele dá vida a quem ele quer. Mas aqui é todos, porque não vai ficar um que não vai estar diante dele lá. Inclusive a palavra fala do mar que vai devolver, o fogo que vai devolver, tudo vai devolver. Né? Mas veja aqui agora, irmãos, voltando lá no verso 22, ele diz assim, ó, então, primeiro, ele tem poder para vivificar, certo? E o verso 22 diz, 5:22, e também ao Pai a ninguém julga, tá vendo? Mas deu ao Filho todo o juízo. Por que o Pai não julga? Ele está falando o Pai, né? Não está na relação, claro. Lembra que a palavra diz que deu ao Filho julgar os vivos e os mortos. Aquele a quem ele constituiu para julgar os vivos e os mortos. Está lá em Atos 17. Então, quem Deus constituiu para julgar? O Filho. Então, o pai, ele não põe a mão nisso. Não, todos são meus filhos. Todos são meus filhos. Então, o que na verdade o Senhor vai julgar, irmão? Lá no tribunal de Cristo. O que ele vai julgar? É as obras. A maneira como nós vivemos com o Senhor. Esse é o assunto. Entendeu? Porque aí tem diferença? Tem diferença entre filho de Deus? Não, eu digo assim, tem diferença de filho de Deus? Um é 90% filho, outro é 70%, outro é 100%. Tem? Não, tem diferença entre os filhos de Deus, certo? Mas tem diferença para a vida com Cristo entre os filhos de Deus? Tem, é isso que eu estou querendo dizer. Então é isso que Jesus está falando lá em Mateus, vamos voltar? Entende, irmão? As 10 eram virgens. Por que ele usa essa expressão, essa palavra, esse número 10, né? Porque o número 10 nas escrituras, ela tem é o número da totalidade. Quando Deus fala 10, ele está falando de todos. Então esses 10 aqui está englobando todos os filhos de Deus, todos os filhos. Então ele vai dizer aqui, então as 10 não eram virgens? Eram virgens. As 10 não tinham lâmpadas? Tinham, todas as 10, eram iguais. E as 10 não saíram ao encontro do esposo? Saíram. Por que saíram ao encontro do esposo? Porque uma vez que você nasceu de novo, para onde você está indo, irmãos? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, pessoalmente. Para onde? Para quê? Para o que você vai?
né? Se o teu desejo não for essas bodas, você fala, não, para mim você vai ser convidado, tu tá bom, né? Já ser convidado já é uma honra. Não é o teu chamado não é esse. Tá? Esse aí é um segundo chamado. Se você não passou no primeiro, você tem um segundo chamado, né? Então, e pode saber que nesse chamado também muitos desprezam o Senhor. Não, eu tenho um campo, tenho que ir lá, comprei, tenho que ir lá ver, tudo, mas a gente vai ver que, na verdade, os que vão estar nessa festa, irmão, são aqueles que vão ser chamados na última hora, no último momento lá. Entendeu? Naquele tempo, onde que estava nos valados das ruas, nos becos, aí é por lá que os anjos vão sair e pegar aqueles e colocar dentro da sala dos convidados. Já pensou? Que coisa interessante, né? É aquele último chamado, lá na hora, lá, um pouco antes de acontecer as bodas. Né? Então, aí ele vai falar assim, ó, cinco delas eram prudentes e 5 insensatas. Ele tá se referindo ao quê, irmãos? Ele não está se referindo à falta de regeneração, não. As 10 eram iguais, as 10 tinham óleo na lâmpada, as 10 eram nascidas de novo, né? Porque o óleo na lâmpada representa que o Espírito está no espírito do homem. Ali está o espírito do homem, tem a lâmpada. Mas aqui ele está falando, está fazendo uma relação de vida cristã prudente e vida cristã insensata. E o que é uma vida cristã insensata? Lembra lá em Efésios que diz? Não sejais insensatos, mas sabei qual é a vontade do Senhor, remindo do tempo, entendeu? O que é ter uma vida cristã insensata? É você ser um filho de Deus, mas você não viver desejando as coisas que são de Deus, as coisas que são de cima. Né? É o caso de Esaú, a figura de Esaú foi dada para isso, porque ele vendeu esse direito de primogenitura, né? Por prazeres nesse mundo, por tempo aqui nesse mundo, as coisas desse mundo. Mas toda a Escritura não é isso que ele fala para nós, irmão, que somos cristãos. Esse não é o assunto da palavra, entendeu? Nós pensarmos nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima, não vos preocupeis com isso, com aquilo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Isso é toda a exortação da Escritura para nós, né? De nós não temos amizade com o mundo, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, é tudo isso que está escrito na palavra. Então, nós sabemos o chamamento, nós temos ouvido, né? Essa tão grande salvação, nós temos que fazer mais diligente as coisas que nós temos ouvido, é isso que a palavra fala. Então, o que ele está dizendo aqui, e aí ele vai dizer no que estava a loucura delas. Elas viveram a vida delas, entende, inteira, irmão. Eu acredito que também, porque aqui é a forma como elas acordaram é que importou, né? Porque a forma como elas acordaram é a forma como elas dormiram. Então é o final da vida cristã. Jesus é que usa essa expressão, irmão, dormir. Paulo também depois usa essa expressão dormir. Lembra que Jesus fala de Lázaro também? Lázaro dorme, né? Tinha morrido, na verdade. Essa expressão de Lázaro dorme. Então, Jesus ele usa essa expressão para a morte física de uma pessoa que é do Senhor. E aí, ele vai dizer aqui, então, pode ser que na vida, na caminhada, na vida, irmão, elas se movimentaram, né? Por exemplo, todo mundo começou igual. Aqui as 10 começaram igual, carreira cristã. Elas foram insensatas só porque elas terminaram a vida. Quando elas terminaram é que ficou caracterizado que elas 5 loucas e 5 prudentes. Mas durante a vida também, de repente uma começou a viver de forma insensata, daí veio a palavra, o Senhor falou, ela se arrependeu, voltou, começou a ter uma vida correta. Teve uns que começaram bem, corria bem, depois começou a se envolver com as coisas e foi deixando, entendeu? Então, é fato que na nossa vida cristã nós podemos passar por muitas situações que o Senhor vai nos orientando. Mas, irmãos, o importante é como você dorme no Senhor. Ou como quando o Senhor voltar. Então é isso que é importante, porque é o fim da nossa vida. Esse é o fim. Então veja aqui, irmãos. As
Vamos lá, verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não é, isso é um azeite o quê? Um azeite extra, certo? Então nós temos que ver que a vida cristã, e aqui ele vai fazer a comparação, agora, veja bem, mas as prudentes, verso 4, levaram azeite nas suas vasilhas. Então, aonde que é a vasilha? Se a lâmpada é o espírito do homem, aonde é que é a vasilha, irmãos? A alma, a nossa alma, certo? Então, aonde é a alma é a sua vida. E a vida cristã, irmão, todo o chamamento do Senhor é isso, é que nós vamos sendo transformados de glória em glória, vai sendo menos eu, mais de Cristo. Esse é o crescimento na vida cristã. Então, como é que nós começamos? Quanto que nós começamos? Com quanto de óleo na vasilha? Na nossa vida? Nada, nada. Zero. Começamos. Então, nós temos que adquirir esse óleo de que jeito, irmãos? Na caminhada. Certo? É assim que nós temos que ir adquirindo esse óleo. E esse óleo é o quê? É o mesmo material da lâmpada. E o que é? Se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o óleo é o quê? É o espírito. É o Espírito do Senhor. Então, por que a palavra diz enchei-vos do Espírito? Aonde é que você tem que se encher do Espírito? Na sua alma, na sua pessoa. Se encher. Né? No seu espírito está cheio, irmão. Você não precisa se encher do seu espírito. Você recebeu da sua plenitude, certo? Mas você precisa se encher aonde? Agora de Cristo. Mais e mais de Cristo. Ganhando do Senhor. Né? Vindo. Agora que é hora de comprar. Lembra? Comprar é agora. Pagar o preço é agora, irmão. Porque se você ganha mais de Cristo, quanto você perde? De você. Você perde o quê? Perde de você. Você ganha mais dele, perde de você. Então, é uma conta matemática. Se é 10, para você ganhar um de Cristo, você tem que perder um de você. Isso é certeza absoluta. Então você vai ganhando do Senhor, vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, vai se enchendo do Senhor, vai cada dia mais, vamos indo. E o que é a pessoa insensata? A pessoa insensata é que vai levando a vida assim de qualquer maneira, a vida cristã de qualquer maneira. Entendeu? E não se importa muito com essas coisas, né? Então veja bem, como é que você se enche do Espírito? Como é que nós nos enchemos do Espírito? Por exemplo, quando você vai orar, você não precisa do Espírito para orar? Né? Nós precisamos orar, porque não é uma oração que a gente faz somente. Né? A palavra diz que a gente não sabe orar como convém. E Paulo ensina, ele fala, orando em todo tempo no Espírito. Porque o Espírito nos ajuda na fraqueza. E ele é que nos faz essa ligação ao Pai. Com a sua oração não chega a Deus sem o Espírito. Né? E aí ele, por exemplo, cantando. Pensa e busca nas coisas que são do alto, que são de cima. Entendeu? E ela falou: irmão, isso que eu tenho feito, tenho louvado ao Senhor, eu tenho lido a palavra, orar. Eu falei: então, minha irmã, ora ao Senhor, se envolve com as coisas que são do alto, pensa nas coisas que são de cima, não nas que são daqui da terra, né? Não é isso que a palavra fala pra gente fazer? Então, sempre quando vem alguma tristeza, vem alguma coisa, o que você faz? Se enche do Espírito, né? Falando entre vós, né? Salmodiando ao Senhor nos vossos corações. É isso que você vai se enchendo do Senhor, vai se enchendo do Espírito, né? Em qualquer circunstância, o que acontece, problemas que acontecem, tudo, você fala, Senhor, eu quero entregar ao Senhor, eu quero te conhecer nesse assunto, eu quero te conhecer, eu quero saber que o Senhor manifesta a sua vida em mim, para ver como. Eu quero te conhecer nesse assunto. E isso você está tendo um relacionamento com o Senhor. E você está se enchendo do óleo na sua botija. Né? Quanto mais você vai se enchendo do Senhor, tá vendo como na sua alma você não tem? Você começa do zero. Mas aí você vai se enchendo do Senhor. Vai mais e mais de Cristo, mais e mais do Senhor. Aí a sua vasilha vai tendo óleo também aí dentro. Então, o que é prudência? É você viver assim. O que é insensatez? É você viver
Fala, não, mas eu já sou salvo, já não vou para o lago de fogo, então eu vou aproveitar a minha vida aqui, né? Mas eu falo para você que não vale a pena o tempo que você vive aqui em comparação com o que você vai perder na eternidade. Né? Então não é salvação, não é salvação, lembra disso. Nós vamos ver aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, verso 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Tá vendo? Isso não é coisa ruim, porque as prudentes também aconteceu a mesma coisa. Então, toscanejar e morrer e dormir aqui não é uma coisa ruim, entende? Porque na verdade o Senhor, ele, ele você imagina nesses 2.000 anos, quantos irmãos já não partiram, quantos irmãos já não foram, entendeu? Ele não voltou. Então, o que aconteceu? Eles dormiram, certo? Então, aí disse assim, mas à meia-noite ouviu-se, verso 6, um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, todas elas, tá vendo? Todas participaram da primeira ressurreição. Então, qual a diferença delas? A única diferença delas, irmão, é o óleo na botija. Essa é a única diferença. Certo? Então, é a vida do Senhor em você. É a vida do Senhor em você. E você não adquire a vida do Senhor em você sem você pagar um preço por isso. Né? Tem um preço aí. É uma perda, porque é uma questão mesmo. Se você perder a sua vida, por amor de mim, você vai ganhar. Mas se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder. E o que você perde? Né? Não é a salvação. Você não deixa de ser filho, porque o assunto não é com o pai. O pai ninguém julga. Não é o pai que vai julgar. Não tem julgamento, entendeu? Com Deus. O assunto é com Cristo. É ele que vai julgar. E ele vai julgar que tipo de vida você teve com ele. É isso que ele vai julgar. Qual foi a vida que você teve com ele? Que relacionamento de vida você teve com ele na sua caminhada cristã? É isso que ele vai julgar. Porque você vai ver qual é a sentença que ele dá. A sentença que ele dá, entende? Ele dá uma sentença aqui nessa questão. Né? Você pode ver que não é juízo, não é perda de salvação, não é absolutamente nada. Ele dá uma sentença. Então, vamos lá. Mas à meia-noite, verso 6, ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Claro, elas todas saíram ao encontro, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Tá vendo? Saíram e prepararam as suas lâmpadas. Mas imaginem assim, ó, Jesus contando, não existia luz na rua, certo? À meia-noite, é a parte mais escura, elas saíam com as lâmpadas, entende? Mas elas prepararam suas lâmpadas. Ali dormir, irmãos. Você imagina a figura de dormir, certo? Dormir, você não deixa a lâmpada acesa? Você não deixava antigamente aquelas lamparinas acesas lá, né? Ficava para não ficar muito escuro, né? Você dormia, mas a lamparina ficava, até tinha que tomar cuidado com vela. Lembra que a vela, uma vez, quase pegou fogo na barraca, que nós deixamos a vela acesa, a vela caiu de noite e foi no cobertor. E eu era jovem, nós fomos acampar, caiu e começou a pegar fogo no cobertor. Quando eu acordei assim, aquela barraca estava toda com fumaça dentro, queimando. Quantas pessoas não morrem assim, né? Eu sei que eu saí para fora da barraca e tal, e o meu amigo estava lá dentro, eu puxei ele pelos pés, tirei ele dele lá dentro, e ele não acordou, entendeu? Imagine assim que morre. E graças a Deus, né? O Senhor me guardou e guardou ele também. Mas quantas vezes não acontece isso da pessoa com vela botar fogo na casa, né? Botar fogo nas coisas. Mas a lamparina, ela ficava assim, uma para que ela de noite fosse levantar alguma coisa, ela acordasse. E era assim. Quando chegou na hora, elas pegaram aquelas lamparinas, imagine, meia-noite, saíram ao encontro do noivo, onde estavam as bodas lá, onde o noivo estava.
E aí, quando elas chegaram lá, então, verso 8. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Tá? E agora veja bem, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tá? Você viu, irmãos, que coisa muito interessante? Elas, quando elas acordaram, na verdade, a gente pensa que quando o Senhor voltar e a gente for transformado, o que vai ser transformado é o seu corpo. O que você é não vai mudar nada, entende? Isso não vai mudar. Aí tem pessoas que acham assim, que a hora que a pessoa acordar, né, tá morreu. Tá, mas morreu daquele jeito insensato. Aí quando o Senhor vier e ressuscitar, vai ressuscitar assim um anjo, sabe? Uma coisa perfeita. Não, você ressuscita da maneira como você dormiu. Por isso que é importante a caminhada cristã, a gente ir até o final, né? Como você começou, você ir até o final, confiante da mesma maneira, entende? Sempre crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. E aí, você vai ver que quando você acorda, você acorda. Se você dormiu insensata, que jeito você acorda? Insensata. Se você dormiu prudente, que jeito você acorda? Prudente. Você pode ver o que aconteceu com as duas, foi a mesma coisa. Quando elas acordaram, o que aconteceu? Insensata. Porque ela disse assim, ó, dai-me do vosso óleo. Mas, por que elas pediram esse óleo? Sabe por que elas pediram esse óleo? Porque elas sabiam que não podiam chegar lá daquela maneira. Elas foram avisadas. É isso que é a tolice, entendeu? Então, nós somos avisados ou não somos avisados na nossa vida cristã? Na nossa caminhada cristã? Somos ensinados pelo Senhor, irmão. O Espírito sempre está nos falando, sempre está nos ensinando. Nós não vamos poder chegar lá naquele dia, entendeu? E dizer para o Senhor que nós não fomos falar. Não foi avisado. Aqui Jesus tratou as 10 iguais, cuidou das 10 iguais, tentou preparar as 10 iguais. Não é porque umas tiveram mais do que outras, não, não. Cuidado foi igual com elas, né? Tanto é que chamou elas de insensata, ou de tola, ou de louca, e as outras de prudente. Então, e olha, você vê que elas acordaram insensata pedindo óleo para outra. Então, eu vivo uma vida cristã insensata, você vive sua vida prudente, aí eu chego depois para você me dar do seu óleo. Dá para fazer isso? Não, dá para fazer isso? Não dá, irmãos. A sua vida pessoal com o Senhor não tem como você dar para o outro. Você pode ajudar o outro a caminhar, você pode, né, dar o que você tem, e ajudar, e caminhar, e orientar, tudo a gente pode fazer. Estimular os irmãos e fazer o que a gente pode fazer pelos irmãos, né? Mas a sua vida com o Senhor é a sua vida com o Senhor. Você não tem como dar isso para outra pessoa, entende? É loucura, por isso que a gente chama de louca, né? Porque é loucura, na verdade. E aí, as prudentes continuaram prudentes. Olha bem, elas falaram, não, vai faltar para mim, vai faltar para você e vai faltar para nós juntos. Agora, daí é nós 10 que vamos pro. Entendeu? Elas continuaram prudentes. E tem um texto que fala, irmãos, porque lá, na verdade, hoje nós podemos fazer tudo em amor pelos irmãos. Mas lá, quando chegar nesse momento, irmão, não tem o que fazer. Agora eu pergunto para você: tem jeito de você comprar lá o que o senhor tem te falado aqui? Entendeu? Então, não é esse o assunto. Porque a discussão não é se elas compraram ou não compraram, foram. O problema é que quando elas chegaram, olha só, o verso 10 diz assim, ó, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Entraram com a noiva ou com ele? Entraram com a noiva ou com ele? Claro. Então não é 10 virgens que segue a noiva, que acompanha a noiva no casamento. Aqui essas 5 é a esposa, é a noiva, eis o noivo. Elas saíram ao encontro do noivo. Então isso fala, claro, e a esposa do Senhor,
ela é plural, ela não é uma pessoa. É um plural de pessoas, né? Por isso que ele põe o nome 10, porque a esposa é plural, são muitos irmãos, né? Que são a esposa. Só que aqui você não vê que o Senhor trata de forma individual, é 10, mais 5 é prudente, uma é prudente, duas é prudente, três é prudente, quatro é prudente, 5 é prudente. É unidade, são 5, né? E a outra 5 insensatos. Então isso mostra pessoalmente. Aqui não é coletivo. Por exemplo, irmãos, faz o seguinte, Ivo, você e a Cida levam uma vida bem certa e quando chegar lá, é a igreja aqui em Biporã que vai entrar junto com vocês. Então, como vocês viveram, nós vamos também pegar o pacote, né? Não adianta. Não adianta, irmãos. É cada um de nós. Agora, lá nós vamos ser o quê? Coletivo. Os prudentes vão estar juntos e as insensatas vão estar juntos também, né? Fora. Então, irmãos, veja aqui que ele vai dizer aqui, olha. Olha que coisa interessante. Então, quem é que entrou com ele para as bodas? Quem é que entrou? As que estavam preparadas. Tá vendo? Então, nós temos que nos preparar para esse momento. Nós temos que nos preparar para esse momento. Você tem que desejar isso e você tem que se preparar para esse momento. Certo? A noiva tem que se preparar, a noiva tem que comprar as coisas da noiva, ela tem que se preparar. Todo mundo sabe disso, a gente sabe. Por isso que lá em Apocalipse ele usa a figura das vestes, né? Você já viu noiva sem vestido de noiva? Quer dizer, é um negócio esquisito, né? Uma noiva que não tem vestido de noiva. Mas é por isso que coloca ali as vestes da noiva, porque na verdade as vestes da noiva são importantes. As vestes dos convidados são importantes para essas bodas, né? Então, lembra, naquele capítulo 22 vai dizer que ele chegou lá e olhou um que não tinha vestes nupciais. Não estava falando da esposa, estava falando dos convidados, irmão. É isso que nós temos que entender, que é uma coisa diferente. Ele falou assim, ó, mas como entrasses aqui? Amigo, até chamo de amigo, porque se estava nas bodas tem que ser amigo. O amigo é o convidado. Amigo, como entrasses aqui sem vestes nupciais? E ele, então, amarra ele e lança nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Então, irmão, o que é trevas exteriores? Aqui, na verdade. Então, olha aqui a palavra que Jesus usa aqui, ó. E fechou-se o quê? Verso 10. A porta. Tá vendo? Então ele põe uma porta aqui. Então isso mostra um ambiente, não é? A porta separa um ambiente. Então, dentro da casa onde estavam as bodas, o que estava? Tudo iluminado. Porque as que tinham lâmpada, todas estavam acesas, não é verdade? Mas aquelas que estavam aqui, as lâmpadas delas estavam se apagando. Do lado de fora da porta, como é que estava? Trevas. E por que exterior? Trevas exterior. Eles estavam no mesmo lugar, só que em vez de estar lá dentro, eles estavam fora. Trevas exteriores, irmão, não é inferno, não é lago de fogo, não é nada dessas coisas. Trevas exteriores é que a luz está onde? Está dentro, certo? E aonde não tem luz? Fora. E trevas. É isso. Está fora da luz, você está fora daquela luz, né? A luz do Senhor, da presença do Senhor. E veja, irmãos, qual é o prejuízo. O que nós perdemos, na verdade. E aí diz assim, ó, verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. É que elas estavam chorando. Aqui estavam chorando. Haverá choro. Não usa a expressão aqui, né? Em outro lugar Jesus usa, lembra? Haverá choro, e eles serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro é por quê? Por que é choro? Porque você está vendo que você vai perder alguma coisa, não é? Que você queria muito, tá? Claro, mas se você precisa querer estar agora, irmãos, não é lá, entendeu? A hora que a coisa acontecer. Você tem que desejar agora. Agora é que você tem que desejar isso. Não lá a hora que chegar lá e você não está em condições. Então, desejar
se preparar, entendeu? E aí vem o choro, tá? Porque vai bater e vai ver que você está perdendo alguma coisa que foi avisado você, que você tinha que se preparar, mas você não se preparou, você viveu de forma insensata. Vai chorar, mas por que vai ranger dentes? Por que essa expressão ranger dentes? Sabe no que é usada essa expressão? A questão é que não tem mais volta. Esse é o assunto. Não é só, você pode chorar, mas você vai ranger dentro porque não tem mais volta. Então, irmãos, nós temos que entender que o nosso tempo, aí você vai ver lá no novo céu e nova terra, lá é o final de tudo, certo? Você vai ver a cidade que tem luz e você vai ver as nações que não têm luz, que têm trevas. Fora da cidade, dentro da cidade. É a separação do quê? É a separação do Senhor, só isso. Mas você nunca vai deixar de ser filho de Deus, nunca vai viver nas nações? Ah, vou viver nas nações. Ah, mas tá bom, eu não vou para o lago de fogo. Amém. Mas será que tem diferença os que entram na cidade, os que vê a face do Senhor, o que é a esposa? Por que ele usa essa expressão de esposa? Porque amigo é a mesma coisa de esposa? Amigo tem a mesma intimidade que a esposa? Então é isso que nós temos que entender. Por que Jesus faz essas comparações, entende, irmão? Que é para a gente entender essas coisas, né? Ele usa essas comparações para nós entendermos. Por exemplo, o amigo, tá, pode ser muito íntimo daquele amigo, mas não é a mesma coisa da intimidade dele com a esposa. Então a esposa vai ter uma intimidade diferente, uma glória diferente, uma vida eterna diferente, né? O amigo vai ter outras, outras coisas, mas não é a mesma intimidade. Então isso mostra um grau de intimidade, entende, com ele. Então, qual é o grau de intimidade que você quer ter com ele? Né? Quer ser simplesmente um servo, uma pessoa comum? Né? Você quer ser um amigo ou você quer ser a esposa? Então, isso é que é importante. Isso vai ditar toda a sua vida lá eterna, eternidade. E esse é o nosso chamamento, irmão. Então, é por isso que o Senhor coloca isso aqui. Agora, eu pergunto, ela viu o Senhor? Essas virgens sensatas viram o Senhor? Não viram, a porta se fechou. Mas como que Jesus falou com elas? Ele abriu a porta para falar com elas? Não. Ele falou de dentro. Então veja o que ele vai falar. Ó. Verso 12. E ele respondendo disse: em verdade, vos digo que não vos conheço. Sabe o que é essa expressão? Você se lembra quando nas casas tinha aquele negocinho que batia? Tal, né? Aí a pessoa ia na porta, mas ele não abria a porta. Ele falava, quem é? Daí a pessoa respondia. Se era uma pessoa que ele conhece, ele vai e abre a porta. Mas se não, ele fala, não os conheço. Certo? Entende isso que Jesus está dizendo? Não os conheço. Você para mim é uma pessoa desconhecida. Você não viveu comigo, você não andou comigo, você não, né, não chorou comigo, você não sofreu os meus sofrimentos, você não caminhou comigo, você não teve no seu dia a dia, você não teve comigo. Né? E esse é o chamamento do Senhor. E ele vai dizer aqui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Então ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do noivo. Então ele começa a falar, certo? E aqui ele termina dizendo o seguinte, então, esteja preparado para o quê? Para esse casamento. Porque você não sabe que dia virá o seu Senhor. Então esteja com isso no seu coração, sabe, irmão? Porque se a gente não sabe o que vai, o que recebe e o que perde, a gente não dá valor. Né? Mas se você souber e não se aprontar, você não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. E outra coisa, irmãos, eu estava conversando compartilhando sobre esse assunto lá em Laguna com os irmãos. Não, desculpa, em Joinville. E depois nós estávamos sentados juntos e várias irmãs sentaram próximo de mim assim, nós estávamos conversando. Aí ela falou, irmão, que coisa abençoada, irmão. Então eu posso ser um vencedor? Eu falo, mas claro, minha irmã.
Eu pensei que vencedor era só para aqueles mártires, aquelas pessoas, para Paulo, Pedro, né? Não sei o que. Não, 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 não. Vencedor é o senhor tem que dar, a medida que o senhor tem que dar é para o mais fraquinho. Porque se o mais fraquinho não conseguir chegar, entende? Agora, se o mais fraquinho chegar, e você, como é que fica? Aí a medida fica complicada para a gente, né? Não fica complicado? Não é mais complicado o Senhor nos nivelar pelo mais fraquinho do que nos nivelar pelo mais forte? Porque se ele nos nivela pelo mais forte, não, mas eu nunca vou conseguir isso, aí eu não vou conseguir. Mas se ele nos nivela pelo mais fraquinho, mais simplesinho, irmão, aí não, né? Aí já, se ele conseguiu, então ele é a medida para nós. É a medida, e sempre foi assim, irmão, sempre foi do mais fraco. O Senhor nunca coloca, lembra que ele coloca lá? Qual é a comparação que ele faz? Os desprezíveis, os fracos, os que não são, entendeu? Os humildes, na verdade. E é isso que ele coloca como parâmetro. Então, não tem como ter desculpa. Não tem. Esse assunto não tem desculpa para nós, né? E outra coisa, eu e você já recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Entende? É o crescimento nessa vida. Você já recebeu tudo para alcançar isso. Por isso que Paulo diz assim, ó, eu ainda não alcancei, mas o que eu faço? Eu deixo das coisas que para trás ficam e prossigo para o alto, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. Tá? Então a gente sempre tem que falar, nós já alcançamos? Ainda não, mas prossigamos para o alto. Né? Cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Como ela nos ajuda, como ela nos estimula. E, e a partir dessa noite, Senhor, quem não sabia, agora sabe. E nós não temos desculpa. Não teremos desculpa, Senhor. Então, mas o Senhor sempre é maravilhoso. Graças ao Senhor, Senhor. Na verdade, o Senhor nunca ninguém poderá colocar levantar juízo sobre o Senhor, que o Senhor não foi justo, que o Senhor não falou, que o Senhor não disse, que o Senhor enganou, ou escondeu. Não, Senhor. O Senhor traz tudo às claras. A tua palavra usa o Senhor como luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Senhor está na luz, Senhor. E tudo o que se manifesta é luz. Glória a Deus por isso, Senhor. O Senhor sempre está na luz conosco. Se há alguma treva, Senhor, é em nós, não é em Ti. Mas continua nos falando, Senhor. Continua, porque talvez hoje a gente não escute, mas amanhã a gente escuta. Então, continua nos falando, não desista de nós, continua nos estimulando, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor. Amém, irmãos?